continuidade, então, ao nosso curso de Idade Média Oriental, abordando hoje o tema da aula 9, cujo título é Os Franges Estão Chegando. Para vocês terem alguma referência, para ficar uma coisa mais linkada com a aula anterior, vocês devem se recordar que na aula anterior nós falamos sobre a questão das cruzadas, o nascimento das cruzadas, fazendo uma ligação com o Império Bizantino. Então, o que nós vamos fazer hoje é exatamente a contraposição. Nós falamos na aula passada sobre as cruzadas, sob o ponto de vista dos cruzados, ou seja, dos ocidentais, né, quando os ocidentais resolveram retomar as terras santas. Vimos também que não era só por conta disso, vamos retomar alguns tópicos hoje, e vamos ver as cruzadas sob a lógica dos afrontados, digamos assim, que são os muçulmanos, né, os habitantes da região que os cruzados ambicionavam. Então, por isso o título, Os Franges Estão Chegando, né? Esse título foi utilizado, esse termo frange foi utilizado pela primeira vez pelos muçulmanos quando perceberam a vinda dos cruzados para a região, né, que eles habitavam. Então, acabou ficando um sinônimo, né, dos invasores ou algo do gênero. Nós vamos ver ao longo da aula como eles viram no primeiro momento esse movimento cruzadista. Né? Enfim, são tópicos que a gente vai abordar ao longo da aula, mas só para esclarecer, frange significa invasor para o muçulmano, tá? Bom, como eu faço sempre, eu vou deslocar para a questão dos nossos objetivos, né? O que vai ser o nosso conteúdo programático da aula, embora eu já tenha dado até alguma introdução. Em primeiro lugar, analisar como os muçulmanos perceberam o movimento cruzadista. Não é a mesma lógica do mundo ocidental, tá? Vocês vão ver que há uma nuance aí. Depois há uma transformação dessa visão, sim, mas no primeiro momento eles vão encarar como algo perfeitamente natural na lógica do contexto, que é a lógica expansionista, um querendo ocupar o território que o outro ocupa, tá? Então, uma lógica diferente do cruzado. O segundo tópico da nossa aula, as principais relações entre o movimento cruzadista e a reconquista. Aí, vocês devem se recordar que nas primeiras aulas eu falei para vocês que, em dado momento, nós faríamos esse contato de Idade Média Oriental com Idade Média Ocidental. Embora seja uma opção didática, né, nós dividimos a Idade Média em duas porções do mundo, nas primeiras aulas nós sempre falamos para vocês, isso é uma divisão arbitrária, não existe mundo ocidental e mundo oriental, isso é uma divisão ideológica. Então o que vai acontecer é o seguinte, esse é o momento em que essa barreira ideológica, ao mesmo tempo que vai se tornar mais sólida, ela vai se tornar mais fluida. O que eu quero dizer? É o momento em que esse dito mundo ocidental vai avançar para o mundo oriental e vice-versa, porque a reconquista, nós vamos ver mais à frente, é exatamente a tentativa, né, de expulsar os muçulmanos que já habitavam a Península Ibérica desde o século VIII. Então, você tem, na verdade, um movimento de ida e vinda, de ação e reação, digamos assim. Né? O mundo ocidental vai tentar ocupar áreas do mundo oriental, o mundo oriental já ocupou áreas do mundo ocidental, e os ocidentais vão tentar recuperá-la, tá? Mais tarde vocês vão entender melhor esses tópicos. E por último, outro objetivo, outro conteúdo da nossa aula, seriam as consequências das cruzadas. Vocês vão ver que ao longo da aula que as cruzadas foram em número de 9, né? Nem todas atingiram o seu objetivo. Então a gente vai começar a analisar um pouquinho o que esse movimento trouxe, tanto para os franges, os invasores, quanto para também os ocupantes, né, os muçulmanos, tá? Então vamos começar fazendo uma retrospectiva sobre o mundo muçulmano, como é que ele estava, como é que ele se encontrava, enfim. O que eu coloquei aqui para vocês, tá? Vou ler a frase e a gente destrincha um pouquinho o que significa. Séculos 10 e 11. Por que eu voltei aos séculos 10 e 11? Porque nós vimos na aula passada exatamente que o começo das cruzadas ocorre no século 11. Então, a gente fez uma análise de como estava o Império Bizantino no século XI, vamos ver uma análise de como estava o mundo islâmico no século XI também. O que eu pontuei aqui para vocês? É um período de auge cultural, né? Em várias regiões do mundo islâmico você tem centros de saberes muito efetivos. O mundo islâmico comparado com o mundo ocidental nesse contexto, ele estava anos-luz em termos de desenvolvimento, de astronomia, de cartografia. Por que eles estavam anos-luz? De alguma forma, vocês vão ver isso em Idade Média Ocidental com o professor Rodrigo Rainha, o mundo ocidental, por estar muito sob a égide da Igreja Católica, por estar muito sob a ingerência da Igreja Católica, algumas áreas do conhecimento ficaram relativamente limitadas, sobretudo essas áreas empíricas, né? O que eu quero dizer com empíricas? Empiricismo, experiência, observação. Então, muitas coisas no mundo ocidental eram simplesmente atribuídas ao poder divino.
coisas que aconteciam, que teriam explicações perfeitamente racionais, muitas vezes buscavam explicações no mundo imaterial, né, no mundo sobrenatural. Só no mundo islâmico isso não ocorre. Não quer dizer que eles não fossem tão crentes, né, crentes no sentido daqueles que acreditavam. Não quer dizer que eles não fossem tão crentes quanto o mundo ocidental. Mas, paralelo a isso, eles conseguiram desenvolver o âmbito científico de uma forma bastante eficaz. Então, existiam experiências muito significativas no âmbito da astronomia, por exemplo. Vocês vão estudar em transformações do feudalismo, né, que a gente chama de Moderna 1, muitos conhecimentos que os islâmicos já partilhavam há séculos foram introduzidos no mundo ocidental e começaram a ser usados, por exemplo, nas grandes navegações. Existiam instrumentos que os árabes, os muçulmanos já usavam no século XI, por exemplo, o astrolábio, que é um instrumento de orientação que os navegadores usam, para se orientar a partir das estrelas. Um outro instrumento que é comuníssimo, que é a bússola, que o ocidental já conhece, mas não usa para navegação, o oriental já usava. Um outro instrumento chamado quadrante. E tudo isso é muito desenvolvido no mundo islâmico, por isso que eu coloquei ali, são centros de difusão de saberes. E também em relação às outras áreas, literatura, eles estão muito além, digamos assim, do mundo ocidental nesse sentido. Embora, vou fazer mais uma ressalva, vocês certamente viram que no século XI nasce a primeira universidade no mundo ocidental, que é a Universidade de Bolonha. Mas comparando-se com o mundo oriental, se é que a gente pode fazer uma comparação, esses centros de saberes estavam muito mais difundidos, muito mais disseminados. Tá? Então, voltando aqui. Apesar desse lado positivo, a gente tem um aspecto um pouco negativo no mundo islâmico. Nós já vimos isso, mas só para reafirmar, em termos políticos, nós sabemos que o mundo islâmico não era coeso, ele não era unificado, ele não era centralizado. Tá? Havia uma fragmentação política que vinha desde a dinastia Abássida. Para vocês se recordarem o que eu estou falando, vocês devem se recordar que nós falamos que após a morte do Maomé, houve aquele conflito, aquela disputa para ver quem seria o seu legítimo sucessor, e vieram os califas ortodoxos. Depois desse, nós tivemos uma primeira dinastia, que era a dinastia Omíada. Essa dinastia também não era consenso, ela conseguiu comandar o mundo islâmico até o século IX, e ela acabou sendo derrubada por uma outra facção, digamos assim, que é a chamada dinastia Abássida. Uma outra família, uma outra dinastia se estabelece no mundo islâmico. O que significa isso na prática? Nós vimos que, de novo, não há uma consonância, nem todo islâmico partilha ou partilhava da ideia de que deveria ser os abássidas os legítimos sucessores. Para vocês se recordarem, a gente tem uma grande dissensão no mundo islâmico, aliás, temos várias, mas a principal seria o grupo dos sunitas e dos xiitas. Os sunitas que acreditavam que qualquer indivíduo que tivesse sapiência, que tivesse conhecimento, poderia liderar o mundo islâmico, e nós temos o grupo dos xiitas, que vem lá desde a época do Ali, que era o genro do Maomé, que acreditavam que não, o mundo islâmico deveria ser liderado pelos descendentes diretos de Maomé. Ali, para quem não está se recordando, é o genro de Maomé, casado com Fátima, sua filha do primeiro matrimônio, que teria lhe deixado netos. Vocês sabem que nessas sociedades antigas a questão do masculino como sucessor é muito forte. Então ela tinha 2 filhos, então esse grupo dos xiitas entendia que Ali era o melhor sucessor, visto que ele tinha filhos, ou seja, os netos de Maomé, e poderiam dar continuidade a essa linhagem. Temos outras dissidências também no mundo islâmico, a gente tem os caradigitas, mas enfim, os fatimidas, que vamos falar ainda hoje. Mas o que eu estou querendo dizer é, politicamente, você não tem um mundo islâmico coeso. A partir dessa dinastia abássida, que ascende ao poder no século IX, exemplo, você tem um grupo, que era seguidor da dinastia Omíada, um representante da dinastia Omíada, que vai para a região da Península Ibérica, que já tinha sido conquistada, e funda ali um califado totalmente autônomo, que não tem ligação nenhuma com o califado que vigora em Bagdá. Você tem um outro grupo que tem ainda laços com os xiitas, que acredita realmente que deveria ser um sucessor diretamente ligado a Maomé, que vai fundar um outro califado na região do Egito, que são os fatimidas. Então, politicamente falando, o que você observa? O mundo islâmico, ele não é coeso, Você tem, inclusive, possibilidade de conflitos entre eles. Por que eu estou enfatizando isso e qual é a relação disso com as cruzadas? Nós vamos ver exatamente que uma parte, por exemplo, desse grupo islâmico, num primeiro momento, até porque eles entendiam as cruzadas de uma forma diferente, vão ajudar os cruzados contra os próprios muçulmanos.
o que parece um paradoxo, né, uma contradição, nesse momento, por eles não perceberem inicialmente as cruzadas como uma guerra religiosa, entre aspas, para eles é perfeitamente natural se unir contra um outro muçulmano, porque eles não entendem aquilo como um conflito religioso, como a igreja desde o início tentou advogar. Tá? Então guarda essa informação, o mundo islâmico era fragmentado, politicamente fragmentado. Nós tínhamos vários grupos que por vezes não se entendiam, ok? Então voltando aqui. Apesar disso, nós também temos alguns acréscimos no mundo islâmico, que é o quê? Nós temos a fragmentação política, mas nós também temos processos de conversão. Para vocês fazerem de novo o link. Vocês sabem que os muçulmanos, quando eles começaram o seu processo expansionista, eles não tiveram uma preocupação muito enfática em proselitismo. O que é isso? Em tentar converter o outro. Né? Os muçulmanos eles eram extremamente tolerantes no que tange a religião dos outros. Eles não obrigavam, por exemplo, os católicos das áreas que eles ocupavam a se converterem ao Islã. Claro que a conversão levava fatalmente algum tipo de vantagem, né? Até isenção de impostos ou impostos diminuídos. Mas se o indivíduo quisesse, o cristão ou o judeu, quisesse continuar sendo católico, ele poderia, o católico, o judeu, perdão, ele poderia, desde que ele pagasse tributos. Só que alguns grupos espontaneamente vão se converter ao Islã. Então é o caso, por exemplo, desse grupo que eu vou citar aqui, tá? O grupo mais famoso dos que atenderam o chamado do Islã, que se converteram, é um grupo que a gente chama de turcos. Eles são originários, né? A gente fatalmente vai fazer a ligação turcos-Turquia, daqui a pouco essa ligação vai ser correta, mas esse grupo, ele vai ser originário das estepes russas, quer dizer, de uma região que a gente já viu que outros povos vieram, os mongóis, os próprios magiares em outras aulas. Então esse grupo ele vai vir das estepes russas a partir do século X e eles vão se aliar, vão se converter ao califado de Bagdá, tá? Eles vão ser bastante úteis ao sultão de Bagdá e aí, enfim, essa ligação vai fazer com que esse grupo dos turcos receba como prêmio, como benesse, pelo fato de ter ajudado o sultão de Bagdá, uma região, tá? Vamos voltar aqui. Essa região, vocês vão ver proximamente no mapa, é uma região que vai ser chamada de Sultanato Rum, ou Sultanato Romano, né? É uma tradução, enfim, que a gente pode fazer, e ele vai ser criado muito próximo da região do Império Bizantino. Se vocês não se recordam, o Império Bizantino, desde o século X, ele está bastante debilitado em termos geográficos. Nós já vimos que ele está sendo constantemente ameaçado, assediado por vários povos. Nesse mapa aqui, vocês podem visualizar muito bem, é claro que é um mapa póstumo, um pouco póstumo que eu estou falando, mas vocês vão visualizar exatamente onde esse sultanato vai se fixar, tá? Para vocês terem noção exatamente do que eu estou falando, em laranja, vocês estão vendo aí no mapa, é o Império Bizantino. Nós estamos vendo em aulas passadas que vem sendo sistematicamente atacado e encolhendo geograficamente, tá? Na parte verde, o que você vê? É exatamente o nascimento desse Sultanato Rum que eu falei para vocês. Aqui você já está vendo ele um pouco mais expandido, mas originalmente ele ocupava a região que os turcos chamam de Anatólia, né? Anatólia, né? Região leste, que é mais nessa direção, né? Na direção mais interiorizada, digamos assim. Então, posteriormente, esse Sultanato Rum, ele vai fundar a sua capital, vocês estão vendo aí no mapa um pontinho preto, né? Se vocês se recordam da aula passada, esse pontinho preto, que vocês identificam no mapa, ele vai marcar a distância da capital do Sultanato Rum, tá, para a distância de Constantinopla. É uma distância muito pequena. Para vocês pensarem em termos de geografia, eu citei isso na aula passada, são apenas 100 quilômetros. 100 quilômetros é 4 vezes menos, claro que eu sei que vocês estão espalhados pelo Brasil, mas para vocês terem uma noção, é 4 vezes menos a distância de Rio para São Paulo, né? Que não é uma distância exagerada. Então vocês imaginem, de novo, para ter uma coisa bem concreta, a distância do Rio para São Paulo, se você fizer de carro, dá em torno de 6 horas. Imagine um quarto disso, 1h30 de distância, o Império Bizantino tem uma ameaça real, que é esse Sultanato Rum, né, a 1h30 de distância da sua capital. Então eles começam a ficar extremamente atemorizados, né? Vocês devem se recordar na aula passada, e eu até coloquei aqui de novo, o que vai acontecer com esse temor?
O monarca bizantino, né, eu botei aqui a lei Alexis I, vocês vão encontrar Alexis I, Aleixo I, não importa, é o mesmo indivíduo, que é o monarca de Bizâncio. Vai fazer o quê? Lembre-se da aula passada. Embora já tivesse ocorrido uma separação entre o mundo bizantino, né, entre o Império Bizantino e o mundo católico ocidental, vamos lembrar, o cisma da Igreja Católica, né, o cisma religioso, embora coisa de 4 décadas passadas, desse pedido de socorro, em 1095, a Igreja Católica já tivesse dividido, Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Católica Ortodoxa, o Aleixo, né, o Alexis, ele vai, como tentativa de manter seu poder ou de se reaproximar da igreja, são várias especulações, mas ele vai pedir socorro ao Papa, né, ao Papa Urbano I. E esse socorro vai ser em que termos? Exatamente nos termos que eu acabei de colocar. A 100 quilômetros de distância de Bizâncio, né, na época não era mais, na época chamada Bizâncio, Constantinopla, né, o termo correto de então, a 100 quilômetros de Constantinopla, nós temos uma ameaça real, nós temos uma ameaça concreta, que são os muçulmanos. Aí você vai falar, bom, qual é o problema disso? Vários. Né? A conotação que eles vão começar a dar, o Aleixo vai dar, e sobretudo o Papa Urbano I vai dar, aí de novo fazendo uma remissão à aula passada, vai ser, eles são muito, esses que estão a 100 quilômetros de distância de nós, são diferentes de nós. Eles são infiéis, eles não acreditam no mesmo credo que nós. Embora a igreja tivesse sido dividida, né, ainda assim eles partilhavam de muitas coisas, a crença na Santíssima Trindade, em Jesus, em Maria, né, embora eles tivessem aquelas questões cristológicas que falamos em aulas passadas, eles tinham a base, o cerne do dogma muito parecido. E o muçulmano não, era completamente diferente. Ele acreditava em Alá, ele acreditava no Corão e não na Bíblia. Então, o discurso ideológico começa a ser construído aí. O discurso religioso começa a ser construído aí. Aí alguma coisinha para vocês ficarem refletindo, né? E que já conversamos até, mas para vocês irem um pouco mais longe. A grande preocupação seria realmente uma preocupação ideológica, religiosa, dogmática, ou a questão exatamente dos tais 100 quilômetros que eu estou insistindo, né? Ou uma questão geográfica, ou uma questão política, ou uma questão de poder aí, tá? Então, de novo, estamos retomando a visão do mundo cristão. E para o mundo muçulmano, simplesmente eles fixaram a barreira num determinado lugar, ponto. Lugar interessante, ponto. A religião ainda não estava aparecendo aí, tá? Então, voltando aqui para a nossa projeção, dos nossos slides, né? De novo, para vocês fixarem o mapa. Eu enfatizei muito o verde e o laranja, que é o Império Bizantino, e a construção, né, deste mundo islâmico, que nós já vimos, enfim, tem áreas grifadas, vocês estão vendo aí no mapa de vocês, Bagdá, que é o califado, um sultanato, perdão, bastante poderoso, que os turcos vão auxiliar, como eu falei ainda há pouco, e vocês veem numa cor diferenciada o vermelho, que é dos fatimidas. Por que isso está diferenciado? De novo, reportando algo que eu já falei para vocês. Eu não falei para vocês que o mundo muçulmano não era coeso? Eu poderia ter estendido esse mapa até a parte da Península Ibérica, né? A gente tem lá também um califado, que é originário dos últimos descendentes da dinastia Omida, que também não tinha nada a ver com esse mundo que está grafado em verde aqui para vocês. Né? Eles estão divergindo politicamente, não religiosamente, não ideologicamente. Todos eram muçulmanos, mas em termos de quem vai dominar, eles se divergiam. E esses que eu grifei aqui em vermelho, né, que estão grifados em vermelho no mapa, eles vão ser muito importantes para a nossa história, porque é aquele grupo exatamente que eu mencionei para vocês, que num primeiro momento não vai ficar ao lado dos muçulmanos, não vai ficar ao lado desse califado de Bagdá, não vai ficar ao lado desse califado Han, ele vai ficar ao lado dos cruzados. Então, de novo, vocês começarem a construir essa história. No primeiro momento, nenhum muçulmano via isso como uma guerra religiosa. Ele via simplesmente como uma estratégia de poder. Então os fatimidas pensavam, bom, não somos aliados desses califas e sultões que existem no mundo oriental, na região de Bagdá, na região que hoje é a Turquia. O que me interessa então? Destruí-los. Para destruir, não sei se vocês já ouviram esse ditado, né? Inimigos comuns fazem aliados impensáveis. Qual é o inimigo comum aqui? Exatamente esse grupo, né, que a gente grifou em verde, que vai fazer que os fatimidas façam uma união até então impensável com o mundo ocidental, tá?
Mas, continuando aqui, a nossa historinha mais pormenorizada. Em 1095, você tem exatamente o início da Primeira Cruzada. Lembrando o que nós falamos. Quando o Papa Urbano recebe o apelo do Aleixo I, que é o imperador de Bizâncio, pedindo, por favor, nos auxiliem, nós estamos à mercê do avanço muçulmano, nós precisamos de um socorro do mundo ocidental, nós estamos separados porque a igreja se separou, mas nós somos todos cristãos, eles não são. O Papa Urbano começa aquele discurso que vimos na aula passada, vamos combater esses infiéis, vamos combater essa raça vil, usando sempre termos muito pejorativos. Se vocês se recordam, qual era a grande promessa dele, do Papa Urbano nesse discurso, para aqueles que aderissem à luta? Era a promessa da salvação, era a promessa do paraíso, era a promessa, aí promessas mais materiais, né? Se vamos conquistar a terra do outro, essa terra vai se tornar nossa terra. Então, enfim, para aqueles cavaleiros que não recebiam seus feudos, era a possibilidade de se tornar um senhor feudal no mundo oriental. Então, eles vão conclamar esses indivíduos para lutar, e aí a história dos Fatimidas que eu falei para vocês. A região do Egito, como a gente viu no mapa passado, né, vamos voltar aqui só para vocês situarem. Essa região aqui, vocês estão vendo que está grafado Cairo, né, capital do Egito. Em termos de estratégia, né, em termos de localização geográfica, ela acabou sendo um ponto muito interessante para o objetivo que eles pretendiam. Tá? Vocês vão situar aí no mapa de vocês Cairo, Jerusalém. O plano inicial das cruzadas qual era? O objetivo inicial das cruzadas qual era? O discurso do Papa Urbano versava sobre o quê? Vamos libertar a Terra Santa que está sob domínio da raça vil, da raça infiel, dos desprovidos de Deus, que exatamente são os muçulmanos. Que região é essa? É só vocês observarem no mapa. Exatamente a região de Jerusalém. Então, geograficamente falando, era muito interessante para os cruzados se aliarem aos Fatimidas, né? O Cairo e Jerusalém, geograficamente, estão próximos, né? Então, como é que os cruzados faziam? Mais à frente eu vou mostrar um outro mapa, mas só para vocês começarem a pensar. A maior parte dos cruzados partia da região da Itália, tá? Vamos tentar grafar aqui para vocês verem. Ok. Pode? Olha só, aqui a região da Itália era o ponto de partida da maior parte dos cruzados, né? A região, sobretudo as cidades italianas de Veneza, que estão situadas nessa parte mais próxima a Bizâncio. O que eles faziam? Eles migravam, né, eles saíam, iam para o Cairo, e do Cairo eles iam para Jerusalém. Então, de novo, em termos de estratégia militar, né, eles não precisavam nem necessariamente passar por Constantinopla, embora o pedido de socorro tenha vindo de Constantinopla, mas a posição do Cairo era muito mais estratégica, só vocês lembrarem de passagens bíblicas, né, enfim, os judeus que migraram para o Egito por conta da fome, a geografia facilitou essa migração, Maria que fugiu com Jesus embalado no colo quando foi decretado que todos os nascitunos deveriam falecer por Herodes, Maria fugiu para o Egito. Então, só para vocês terem isso na cabeça, a região de Jerusalém, ela era de muito mais fácil acesso, indo exatamente pelo Cairo. Então, essa dinastia aqui, que dominava, eram os Fatimidas, que não tinham nenhuma ligação, nenhuma consonância, nenhum acordo com os indivíduos que habitavam a região de Bagdá, a região do sultanato Han, que tinha acabado de surgir. Então, eles concordaram em apoiar a Primeira Cruzada. Então, a Primeira Cruzada, que foi conclamada em 1095, ela já começa muito curiosa em termos históricos, porque eles vão combater a raça vil, que está em Jerusalém, usando o apoio da raça vil, que está aqui no sultanato fatimida, nesse grupo dos fatimidas, né? É claro que esses indivíduos, os cruzados, quando chegam e fazem um acordo com os fatimidas, eles não vão usar o discurso de que eles são a raça vil. Eles não tinham internalizado, como eu falei, estou enfatizando que isso tem que ficar muito na cabeça de vocês. Os muçulmanos não viam isso no primeiro momento como uma guerra religiosa. Era simplesmente alguém que estava querendo ocupar o território de outrem. Se era Jerusalém, se era Constantinopla, se era Bagdá, não importava. A questão era estratégia militar de quem ocupa o quê.
E aí, de novo, né, as alianças impossíveis ou inviáveis. Se a conclamação era para lutar contra a raça vil, e os fatimidas, embora geograficamente ou politicamente separados desse grupo, também pertenciam à raça vil, não seria natural que os cruzados se aliassem a ele, mas se aliaram, tá? Então, de novo, continuando lá. Que eu coloquei para vocês, que isso aqui é muito importante. A invasão frange, né, que é exatamente a invasão desses ocidentais, né, dos invasores, a invasão dos ocupantes, perdão, ela só é vista sob o princípio do comprometimento de jihad depois. O que é isso? Isso aqui é muito importante. Num primeiro momento, quando vem essa leva, né, de invasores, os cruzados, o muçulmano, ele não vai entender aquilo como um conflito contra a sua religião. Até porque, naturalmente, o que a gente falou ainda há pouco, eles conviviam perfeitamente bem com cristãos e judeus, desde que eles pagassem tributos, desde que eles não tentassem converter os islâmicos. Era uma convivência, uma tolerância, digamos assim. Não vou dizer que era uma liberdade religiosa, que é um exagero, mas havia uma tolerância religiosa. Então, quando eles começam a atacar, eles não entendem aquilo como conflito religioso. Eles entendem apenas como conflito territorial, tá? Essa ideia de jihad, e aí, de novo, essa ideia de jihad, que eu já falei para vocês em algumas aulas, que a gente sempre faz uma associação muito pejorativa nos dias de hoje. Pensa em jihad, a gente pensa em quê? Em terrorista, né? Em suicida que se envolve com bombas para atacar prédios públicos, né? A gente pensa em Osama Bin Laden. A ideia original da jihad, vocês lembram lá dos preceitos islâmicos? O primeiro momento de jihad é uma luta interior, contra os seus demônios interiores. E só no segundo momento, que eles chamam até de jihad maior. E depois tem a jihad menor, que é exatamente a luta contra os inimigos do Islã. Mas, gente, entenda inimigo do Islã aí, aqueles que querem derrubar o islamismo. E se essa ideia começou a ser veiculada muito mais, e hoje em dia distorcida, no segundo momento, as cruzadas. No primeiro momento, de novo, era só um grupo que estava querendo atingir áreas que nós ocupamos. Quando é que começa a se construir essa ideia de jihad? Voltando aqui. Vai ser depois da primeira cruzada. Na primeira cruzada, eu falei com vocês, os fatimidas ajudam. Lembrem do mapa, a questão da geografia, da facilidade que os fatimidas percebem, né, identificam e facilitam para eles. Quando é que isso acaba? Quando os bizantinos, aqueles que tinham pedido apoio do mundo ocidental, do Papa, eles abandonam a cruzada, essa primeira cruzada, e quando os fatimidas, aqueles que deram auxílio lá, os cruzados, também viram alvo. Então, o que a gente pode perceber aí? De novo, pode parecer assim jargão, mas para vocês terem na cabeça, não tem bonzinho, não tem malzinho na história. Não existe isso. Existem homens, existem sociedades lutando para serem dominadoras, para explorarem as outras. Todas as sociedades fazem isso. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui, de novo, não é fazendo uma história de mocinho bandido. Mas os muçulmanos, nesse contexto, eles também foram invasores. Eles ocuparam áreas de outros, é claro. Mas nesse contexto aqui, né, a política que foi adotada pelo mundo ocidental, não vou nem dizer pelo mundo católico, porque aí eu vou estar criando exatamente a história do bonzinho e do malzinho, mas pelo mundo ocidental, sob a desculpa da religião, que era retomar as terras santas, foi uma política bastante vilã no sentido de, eles criaram artimanhas, eles criaram armadilhas, inclusive para aqueles que os ajudaram, caso dos fatimidas, caso dos bizantinos. Nós vamos ver na aula seguinte, né, na aula 10, por exemplo, que os próprios cruzados vão invadir Constantinopla, né? Mas isso aí é assunto para depois. Mas só para vocês começarem a pensar, quando é que os frange passam a ser vistos como os inimigos da fé islâmica? Exatamente quando os bizantinos abandonam o conflito, aqueles que pediram auxílio abandonam o conflito, e quando os fatimidas, que são aquele grupo que ajudou os cruzados, também vão ser alvo. O Egito passa a ser alvo dos cruzados, tá? Quem é que começa a usar esse discurso da jihad? Ou seja, estão afrontando, não é só a questão geográfica, eles estão nos afrontando por conta da nossa religião, perdão. É um indivíduo chamado Nureddin, tá? Vamos ver aqui. O Nureddin, ele era
um sultão da região de Damasco. Damasco, só para vocês situarem geograficamente, é a região da Síria, muito próxima. Síria, Líbano, muito próximo a Bagdá, né, ao Iraque. E ele foi um dos primeiros que começou a realmente perceber que o discurso que era implementado pelo católico era um discurso religioso, já que ele percebeu também que os fatimidas, né, e outros grupos estavam contra eles. Ele começou a usar exatamente o mesmo discurso católico. Se o discurso de união para aqueles que antes brigavam entre si era religião, vamos usar o mesmo discurso. Aí a ideia de jihad, como atacar os inimigos da fé, aparece. Esse é o homem que é responsável, Nureddin. E quem vai levar a termo essa história dele é um outro personagem muito famoso, um homem chamado Saladino. Eu até comentei com vocês na aula passada, o Saladino até hoje ele é conclamado em alguns jogos, né, do Galatasaray, que é um time muito famoso na Turquia, né, tem o Fenerbahçe e o Galatasaray. Até hoje um dos gritos de guerra do Galatasaray é Al-Saladino, que é exatamente uma homenagem ao Saladino. O Saladino, ele é um homem, claro que a gente sabe que existe muito mito em torno dele, mas dizem que ele era extremamente hábil nas palavras, e mais do que isso, ele foi um homem bastante tolerante, apesar dele absorver esse discurso da jihad como uma guerra contra o cristianismo, mas uma guerra, na verdade, de defesa contra o cristianismo que estava atacando o mundo islâmico, mas ele vai ser um homem que vai conseguir conciliar bastante as coisas. Lembrando da aula passada, por exemplo, ele vai fazer um acordo com os reis, né, que Jerusalém acabou sendo ocupada, lembrando da aula passada, algumas áreas do que a gente chama de Terra Santa foram ocupadas pelos católicos, ainda que de forma efêmera, e o Saladino, ele vai conseguir fazer um acordo, né, ele vai manter uma relativa paz, uma paz que, curiosamente, o mundo cristão não queria, mas ele vai conseguir tentar apaziguar um pouco os ânimos, e ele só vai ter uma atitude muito mais hostil, né, porque ele é um chefe guerreiro. Ele, no primeiro momento, ele estava, vamos dizer assim, em segundo plano em relação ao Nureddin, depois ele passou a ser a figura principal desse mundo islâmico. Ele vai conseguir uma coisa extremamente importante, inédita. O Nureddin começa com essa ideia, mas ele que vai colocar isso a termo, que é unir o mundo islâmico, né? A gente viu que estava fragmentado politicamente. Ele consegue, com esse discurso de rechaçar o cristianismo, ele consegue unir o mundo islâmico. Enfim, ele é considerado um líder, né, muito importante, por isso que ele é aclamado até hoje. E ele vai conseguir o quê? Depois de várias situações, de vários percalços, um dos percalços é exatamente um episódio com os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, eles estavam num processo de paz. Jerusalém era ocupada pelos cristãos. O Saladino respeitou essa trégua, respeitou os cristãos que ali se fixaram. E um líder templário, né, vai atacar uma caravana muçulmana, e aí a paz vai ser rompida. E o Saladino conquista Jerusalém. Né, isso é um episódio, inclusive, que é mostrado naquele filme Cruzada, que eu já recomendei para vocês. Tá? Vocês têm que ver, claro, com todas as ressalvas, porque é um filme de Hollywood, mas mostra exatamente esse episódio. Né? A figura do Saladino como um cavaleiro, um gentleman mesmo, que tenta, até onde pode, a convivência, né, a tolerância, que era uma tradição do mundo islâmico. Mas quando eles se sentem, de fato, rechaçados, eles já tinham também conseguido reunir o mundo islâmico contra esse inimigo, né, que num primeiro momento era só um inimigo geográfico, mas passou a ser um inimigo da fé islâmica. Tá? E ele vai ser bastante bem sucedido. E essa história, como é que ela vai se desenvolver lá no mundo ocidental, que eu tinha comentado com vocês? Eu parei aqui, gente, mas não se preocupe, nós ainda vamos falar de cruzadas. A gente está falando inicialmente da primeira e segunda cruzada. Porque, se vocês se recordam bem, na aula anterior, nós falamos essas duas cruzadas, chegamos até a terceira, exatamente sobre o viés no mundo católico. Agora nós vimos o viés no mundo islâmico. Como é que eles entenderam isso? Né? Agora a gente vai ver também um outro lado dessa história. Lá no mundo ocidental, na Península Ibérica, como é que os cristãos e os muçulmanos vão entender esse conflito religioso que foi estabelecido pela Igreja Católica? Tá? O nome desse conflito, que a gente acha muito facilmente com esse termo na bibliografia, é Reconquista. Tá? A palavra Reconquista ela já suscita o entendimento por si só. Reconquistar é reaver aquilo que te pertencia anteriormente. Então, o que veio a ser a Reconquista?
só para vocês terem uma noção de cronologia, a Reconquista, na verdade, ela é até anterior às Cruzadas. As Cruzadas elas começam no século XI. Desde que os muçulmanos ocuparam a região da Península Ibérica, desde o século VIII, havia uma certa inconformidade em relação a essa ocupação. Então, os cristãos que habitavam aquela região, né, muitos começaram a tentar rechaçar os muçulmanos desde o século VIII. Outros não. Outros resolveram fazer o quê? Viver sob a égide dos muçulmanos, justamente porque os muçulmanos tinham essa prática de tolerância religiosa, desde que se pagasse a tributação. Mas, enfim, então voltando lá ao conceito do que seria a Reconquista, né? O movimento de recuperação das terras cristãs, perdidas, vocês vejam que eu coloquei entre aspas, né? Porque esse perdido é um pouco relativo, para os muçulmanos no território da Península Ibérica. Elas são chamadas de Cruzada Ocidental, mas, por favor, o que eu falei para vocês, cronologicamente falando, desde o século VIII, desde o momento da ocupação, há uma certa resistência. Então, fica assim um pouco anacrônico, a gente fala Cruzada Ocidental, porque parece que é da mesma data. A gente já tem um movimento anterior nesse contexto aqui de tentativa de recuperação dessas terras. Mas, enfim, elas teriam se iniciado no século VIII, como eu falei, e Cruzada no século XI, mas a gente acabou usando esse termo para identificar as duas. Tá? Para vocês se lembrarem, século VII e século VIII, acontece a ocupação da Península Ibérica. No século VIII, mais precisamente final do século XI, você tem, né, eu estou pulando um pouquinho aqui, mas só para vocês situarem, aquela questão dos omíadas e abássidas no mundo islâmico. Os omíadas, que eram aquela dinastia que já ocupou o poder do mundo islâmico depois do Maomé, até que eles começam a ser questionados, aí funda-se uma outra dinastia, todos os membros da dinastia omíada vão ser perseguidos, apenas um deles, né, isso aí, claro, a gente não sabe quanto de mito, quanto de fato existe nisso, mas um deles conseguiu escapar, né, que é o Debarrão, e ele vai fundar uma nova dinastia omíada, digamos assim, ele vai fundar uma dissensão, né, no mundo ibérico, na Península Ibérica. Então você tem criado no mundo ibérico o chamado Califado de Córdoba, né? Córdoba é uma região que hoje é a Espanha. E mais à frente, claro, depois de alguns séculos, você tem uma verdadeira fragmentação daquela região. Você tem vários califados criados ali, tá? E como é que vai acontecer o movimento da Igreja Católica? A partir do século XI, né, quando a Igreja Católica lança lá o seu movimento no mundo oriental, muitas pessoas ligadas à Igreja Católica no mundo ocidental, na região da Península Ibérica, começam a fazer o quê? Então vamos reconquistar, vamos dominar, já que estamos lutando tão longe, tentando recuperar as terras que estão as chamadas Terras Santas, né, que estão lá, muito proximamente à origem, né, do mundo islâmico, vamos tentar recuperar no mundo ocidental também, o que já nos pertenceu durante séculos, vamos tentar recuperar a Península Ibérica. Então a reconquista ela ganha muito fôlego a partir do século XI, tá? Só para vocês terem uma ideia, o que vai acontecer? No ano 1146, pouquinho depois do início da Primeira Cruzada, que foi em 1095, você tem o Papa Eugênio III conclamando a Segunda Cruzada lá para o mundo oriental e, ao mesmo tempo, uma outra frente de batalha, que é exatamente a frente de batalha para o mundo ocidental. Então, a Segunda Cruzada ela acaba sendo marcante porque, como a gente viu na aula passada e como eu comecei a comentar com vocês hoje, vai ter todos os problemas, os cruzados vão romper com os fatimidas, ok, mas ao mesmo tempo a Igreja Católica ela vai fazer duas frentes de batalha. Vamos reconquistar as Terras Santas e vamos também reconquistar a Península Ibérica. Por isso que muita gente chama a reconquista de Cruzada Ocidental. Mas lembre-se do que eu falei, desde o século VIII, antes das Cruzadas, os cristãos tentam recuperar essas terras. Quem é que vai liderar esse processo? Eu vou mostrar daqui a pouco no mapa para vocês, mas só para vocês já gravarem esses nomes, tá? Esses dois reinos cristãos que estão no norte do que hoje é a Espanha, Leão e Navarra, eles vão passar a ser a vanguarda nesse processo. E um terceiro reino também, que é o reino de Castela, tá? Eles vão começar esse processo de rechaçar, de expulsar os muçulmanos do norte para baixo. E aí, para vocês verem no mapa, né? Vocês estão percebendo que você tem um mapa multicolorido, mas o que nos interessa mais pormenorizadamente. Você tem aqui no norte esses reinos
né, que são Navarra, Castela e Aragão, que são os reinos cristãos. E toda essa parte aqui da Península Ibérica, aqui você tem Espanha e Portugal, tá? Não está distinto um território do outro, não. Mas toda essa região em verde é exatamente a região ocupada pelos muçulmanos, né, que tem sido ocupada desde, enfim, do século VIII. E aí essa parte aqui do norte, essa frente de batalha cristã, a partir do século XII, como eu falei agora para vocês, começa a fazer o processo exatamente de descida, né? Vamos começar a conquistar cada um desses bastiões do mundo islâmico, né? O Califado de Córdoba e os outros califados que existiam aqui. O último lugar que eles vão conquistar é aqui numa região bem extrema, tá? É a região que eles chamam, a região que a gente hoje chama Toledo, uma área, se vocês forem algum dia, tiverem a oportunidade de ir à Espanha ou ver fotos, é uma região cuja arquitetura é muito marcada pela arquitetura islâmica, justamente porque eles só conseguiram terminar esse processo de ocupação da Península Ibérica. A gente viu, vamos ver também mais um pouquinho à frente, que as cruzadas não vão ser 100% sucesso no mundo oriental, mas no mundo ocidental eles vão ser bem-sucedidos sim, né? Essa região aqui vai ser o último bastião islâmico dentro da Península Ibérica. Depois eles vão ficar só no norte no norte da África, na região que hoje seria Marrocos, tá? Enfim, então isso aqui é um mapa que a gente pode datar do século XII, o começo dessa tentativa, e temos um outro mapa já posterior, no século XIV, né, que eles já conseguem, vocês veem como o avanço católico se processou em 3 séculos, né? Claro que não foi uma coisa de uma hora para outra. Aqui você já vê distinto Portugal, porque no século XII forma-se o chamado Condado Portucalense, né, que é um feudo, digamos. Depois vocês vão entender isso melhor quando virem a formação do Estado monárquico, na próxima disciplina. Vocês têm aqui em laranja Castela e Aragão, que vão se unir, né, mediante casamento, outro aspecto que vocês vão ver na disciplina de moderna. E vocês veem o que restou do mundo islâmico no século XIV, até que em 1492, que é uma data que todo mundo talvez faça uma remissão, pense logo em chegada dos europeus na América, né, Cristóvão Colombo, mas essa data também, ela é a data que marca, né, o fim do domínio islâmico na região da Península Ibérica. O fim do domínio islâmico, o último bastião islâmico vai ser ocupado pela rainha, né, Isabel de Castela, nesse contexto, tá? Enfim, resumindo o que foi o objetivo da nossa aula para concluir. O que eu gostaria que vocês tivessem assimilado ao longo desses minutos? Em primeiro lugar, se eu estou fazendo uma comparação de como o mundo ocidental via as cruzadas e como o mundo oriental viu as cruzadas, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam vai ter um momento que os dois lados vão usar o mesmo discurso, que é o discurso religioso. Só que esse momento não é imediato. Quando vai acontecer isso? Tá? Só depois que os cruzados começam a atacar indiscriminadamente aqueles que lhes interessavam economicamente. Então o mundo islâmico vai começar a perceber que para conseguir rechaçar esses inimigos, eles têm que usar a mesma prerrogativa, a mesma lógica. Se eles conseguem nos intimidar ou nos debelar usando o discurso religioso, então vamos usar o discurso religioso também. Então vamos lá, vamos por partes. No primeiro momento, para o mundo católico, a desculpa era uma desculpa ideológica. Sabemos que tinha interesses econômicos. Nesse mesmo momento, para o mundo islâmico, a questão era um avanço geográfico que estava se processando em áreas que nós dominamos. Depois o discurso da jihad aparece. E eu estou enfatizando esse ponto porque eu espero que nenhum dos alunos desse curso saia com essa mentalidade distorcida de que jihad, o termo que a gente usa muito hoje, que a mídia usa hoje indiscriminadamente, significa originalmente para o islamismo um combate ao mundo ocidental. É errado. O termo jihad, ele num primeiro momento é mais uma luta interior do que uma luta exterior, e num segundo momento ela foi usada para combater o mundo cristão, mas na verdade era uma maneira de se proteger do mundo cristão. Foi uma tentativa de eles usarem uma lógica que já existia no mundo islâmico, né, um discurso que já existia no mundo islâmico, para unir aqueles indivíduos contra essa ameaça.
tá? Então, hoje, quando a gente vê veiculado na mídia, os muçulmanos são terroristas, os muçulmanos, em primeiro lugar, vocês estão fazendo um curso de história, não podemos criar estereótipos. Em primeiro lugar, nem todo muçulmano age assim, nem todo muçulmano agia nesse contexto. Nessa época, como nós vamos ver na próxima aula, o cristão que foi atacar, né, foi retomar a Terra Santa, ao mesmo tempo que ele tentava retomar a Terra Santa, ele fazia comércio com o muçulmano, com aquela raça vil, né, que o Papa Urbano falava tanto. Então, para vocês verem como as coisas são muito mais complexas do que 2 e 2 são 4. Né? Os interesses econômicos aqui, na verdade, são determinantes, né? Eram determinantes e são até hoje. Estou falando isso porque, se a gente vê muita contra-propaganda em relação ao mundo islâmico, vocês podem ter certeza que também há interesses aí, né, implícitos. Não estou dizendo que não existem pessoas no mundo islâmico que não hajam com excesso, mas o nome dessas pessoas é fundamentalista. Fundamentalismo existe no catolicismo, existe no judaísmo, existe no islamismo, existe em todas as religiões do mundo. Então, não é prerrogativa de nenhuma religião. De novo, o que eu quero que vocês saiam daqui compreendendo? Tá? O discurso religioso ele vai ser incorporado inicialmente pelos católicos. Quando a gente fala de guerra santa, inicialmente quem usa esse discurso é o católico. Se hoje a gente vê a mídia falando, os islâmicos estão promovendo uma guerra santa contra o mundo ocidental, não se esqueçam, a origem desse termo não foi deles. E outro tópico, quando a gente estava falando da reconquista, outra coisa que eu quero que vocês absorvam, reconquista faz até sentido você utilizar, porque originalmente aquele território pertencia ao Império Romano, e o Império Romano adotou a religião católica como a religião oficial no final do seu império. Os povos germânicos que ocuparam a região se converteram ao catolicismo e os islâmicos expandiram para lá. Mas outra desconstrução que eu quero que vocês façam, os islâmicos em momento nenhum obrigaram nenhum dos habitantes daquela região a se converter ao islamismo. A conversão para o mundo islâmico era voluntária, você fazia se você desejasse. Não, de novo, não estou falando de bonzinho e malzinho, eu estou querendo dizer que eles também ganhavam com isso. Ganhava em que sentido? Aquele indivíduo que não se convertesse pagaria impostos. Só que aí, vamos lá, os muçulmanos são perversos porque fazem isso? Não. Eles simplesmente estão usando a lógica desse contexto. Lembre-se, outra coisa que a gente fala reiteradamente com vocês, estudantes de história. Nós temos que aprender a analisar as situações de acordo com a lógica em que elas acontecem. Nessa lógica, neste contexto, a vantagem econômica, ela também fala muito alto, até hoje, né, gente? Mas ela vai falar muito alto no seguinte sentido: eu não preciso te obrigar a se converter à minha religião. A religião é algo espontâneo. Mas se você não quiser, eu vou ganhar em cima disso. Vou cobrar tributos. Natural. Não é bom, não é mal, não tem bonzinho, não tem malzinho. Então, o processo de reocupação, digamos assim, dos cristãos, ele vai ser um processo que a gente entende até como natural, muito mais natural do que a afronta que eles foram fazer no mundo islâmico, mas também é um processo importante. Eu quero que vocês já comecem a fazer um link para o próximo semestre de vocês, porque essa reocupação ela vai ser o start para o processo de expansão marítima que vocês vão estudar no futuro. Por que eu estou falando isso? Nossa próxima aula, o nosso próximo capítulo, se refere exatamente a uma coisa que todo mundo estudou na escola, 1453, a tomada de Constantinopla pelos turcos, que nós falamos ainda há pouco. Por causa disso, o mar Mediterrâneo foi fechado, então os portugueses começaram a expansão marítima. Toda essa historinha que a gente vê na escola vai começar a fazer mais sentido para vocês agora. Por quê? Quando eles reocupam a região da Península Ibérica, eu falei para vocês, mostrei no mapa, o tal do Condado Portucalense, esse reino cristão que começa a aparecer ali, por conta do rechaçar do muçulmano, vai se apropriar de muitos saberes do mundo muçulmano para começar a expansão marítima. Eu não comentei com vocês hoje que muitos instrumentos, o astrolábio, a bússola, já eram usados pelo Islã desde o século XI. Por que vocês acham que os portugueses, no século XV, têm tanto conhecimento para começar a expansão marítima, para desbravar o Oceano Atlântico, que era algo tão imenso, tão gigantesco para eles, existiam vários temores acerca dele? Por que eles começam a desbravar? A ambição vai ser o principal motivo, é claro.
mas eles precisam do subsídio. E o subsídio quem vai dar vai ser exatamente essa cultura que ocupou anteriormente a região, que era a cultura muçulmana. Nós não falamos que eles tinham vários centros de saberes ali, né, espalhados pelo mundo muçulmano. Então, esses cristãos, eles vão absorver saberes também. Né? Outra coisa que eu quero que vocês que fique bem claro na cabeça de vocês. Quando vocês têm quando ocorrem essas guerras, gente, não quer dizer necessariamente que os ocupantes esqueçam, deletem tudo que existia ali. Vão fazer em algumas áreas, sim. Quando vocês estudarem moderno e perceberem a ocupação dos portugueses ou dos espanhóis ao mundo ameríndio, eles vão realmente eliminar muito do saber existente. Mas no mundo islâmico, não. Existia uma relação, vamos dizer assim, de amor e ódio entre esses dois lados. Né? Até pela convivência de muitos séculos, eles perceberam que a cultura islâmica tinha muitos atributos a lhes oferecer. Então, muitos foram absorvidos, e acho que o momento mais excepcional, ou mais sintomático para mostrar isso, é exatamente a expansão marítima. Ok? Então, enfim, guardem essas informações, desconstruam esses preconceitos que muitas vezes a mídia nos impregna, né? Por vezes até por desconhecimento a gente acaba rotulando. Então, desconstruam esses conceitos, né? Busquem informações, não demonizem um outro, porque senão a gente vai ter uma postura semelhante ao que esses povos tinham, usando a justificativa que esses povos usavam para atacar o outro. E sempre pensando, história não é feita de homens bons ou de homens maus, história é feita de homens que pecam, que erram e que se equivocam a todo momento, ok? Então até a próxima aula, e a gente vai terminar o nosso módulo de Idade Média Oriental falando exatamente sobre a tomada de Constantinopla, ok? Até a próxima.